Olá, galera do Supermed, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, pessoal, nós estamos finalizando o livro 3, tá? A frente 2, correspondente à nossa frente, e a gente continua falando sobre fisiologia vegetal, tá? Na aula anterior, nós falamos em nutrição e secreção, e hoje, então, a gente vai falar sobre o revestimento e troca gasosa em plantas, tá? Conforme vocês estão vendo no decorrer da aula, o programa do poliedro, ele vai repetindo algumas coisas, e essa repetição tem um objetivo muito bem claro, que é fazer com que vocês, quanto mais vocês escutem, né, maiores são as chances de vocês memorizarem, entenderem, tirar alguma dúvida e tal. Então, os temas vão e eles retornam de novo, só que com uma abordagem um pouco mais aprofundada, dentro daquilo que está sendo costume nos últimos anos cair no vestibular. Tá? Tem gente que tem uma certa barreira em relação à botânica, à fisiologia vegetal, porque quer estudar as minúcias de livro lá de 1990, do começo de 2000. Não é mais abordado dessa forma nos vestibulares atualmente, tá certo? Então nós estamos com material aí que é pesquisado para o Brasil inteiro, então eles sabem exatamente como é que está sendo cobrado e o que está sendo cobrado, tá bom? Então vamos lá. Então o tema da aula nossa é revestimento e troca gasosa em plantas, tá? Do livro 3, tá? Última aula do livro 3, frente 2. Então, revestimento, qual é a função do revestimento, tá? Então, o revestimento tem por função proteção contra a desidratação. Então, quando a gente estuda na evolução, a gente diz para vocês que, de acordo com a evolução, a vida surgiu na água e os seres vivos vão, então, migrando para o ambiente terrestre, tá? Ao migrar para o ambiente terrestre, eles têm que ir sofrendo as adaptações, tá? Na água não tem problema de desidratação. Quem está mergulhado na água não tem problema de desidratação. Então, vai para o ambiente terrestre, precisa. Então, o revestimento da planta vai proteger a planta contra a desidratação, tá? Variações térmicas também protege contra a variação térmica e contra agressões de agentes externos, tá? Insetos, mamíferos e outros seres que podem ir lá no vegetal. Então, essa é uma das funções. Outra função do revestimento vegetal é realizar a troca gasosa, tá? Então, é através desse revestimento que o vegetal vai respirar, né? Ele vai absorver o gás oxigênio, liberar o gás carbônico, absorver o gás carbônico na fotossíntese, liberar o gás oxigênio, liberar água no estado gasoso. Então, toda a troca gasosa da planta com o meio é feito através do revestimento. Secreção de materiais. Na aula anterior nós falamos da nutrição e secreção, do látex, de secreção de resina, de outras secreções, né, que nós vimos na aula passada. Tá? Também é função do revestimento da planta. Existem dois tipos de revestimento. A gente já viu isso na apresentação dos tecidos, né? Que é a epiderme, a gente falou bastante na última aula, e o suber. A epiderme é um tecido vivo e o suber é um tecido morto. Tá? Então, quando falar em revestimento vegetal, a gente está falando de epiderme e suber. Ok? A epiderme. Tá? Como é que é a epiderme? A epiderme, ela geralmente, né, é constituída por uma única camada de célula. Tá? Então, e elas são aclorofiladas. Eu já falei isso também na aula anterior, quando nós falamos de folha, né, que a única parte da epiderme da folha que é aclorofilada são os estômatos. Então, mas a epiderme, de modo geral, ela é aclorofilada, tá? E as células são vivas. Lembra que vegetal tem tecido formado por célula viva e tem tecido formado por células mortas, ok? Elas podem ser recobertas por cutícula, que vai impermeabilizar para fazer economia de água, né, na epiderme, ou cutina, ou cera,
Então, a cutícula, a cutina e a cera são materiais que ficam por cima da epiderme. Aqui, ó, tá vendo essa camadinha aqui, ó? Fica por cima da epiderme, aqui embaixo é a epiderme, e essa camadinha aqui é de cutícula, de cutina, de cera, que ajuda a evitar a planta perder água, tá? Então, uma única camada de células vivas aclorofiladas, e são recobertas por uma fina camada de cutícula, de cera ou de cutina, que tem por finalidade impermeabilizar, ok? Então aqui nós temos uma epiderme típica de um vegetal, tá? Apresenta uma única camada de célula, anucleada, tá? Anucleada não, aclorofilada, tá? A epiderme da folha é recoberta por uma cutícula impermeável. E a epiderme, a gente pode encontrar, nos vegetais, pode encontrar alguns anexos. Os pelos absorventes, lá nas raízes, tá? Por onde a planta absorve a seiva bruta, né? Nós vimos isso também ontem na caixa da nutrição inorgânica, né? Para absorver água e sais minerais. E tricomas, tá? Que são estruturas que às vezes têm substâncias que são urticantes. Os acúlios, que muita gente confunde com espinho, tá? O espinho, ele é caulinar, ele vem de dentro da planta para fora, é difícil de ser extraído, como da laranjeira, do limoeiro. Os acúlios são estruturas do anexo à epiderme da planta, tá? Elas são de fácil extração, a gente tira esses acúlios com facilidade e ele tem função protetora contra os predadores dessa planta, tá? Vão agredir a planta. Os estômatos, tá? Que atuam como válvulas, que controlam a troca gasosa, tá? Então, tudo isso aqui são anexo da epiderme. Os estômatos, em particular, costuma ser muito mais cobrado na prova do que os pelos e acúlios, tá? Então, aqui, nessa figura, nós temos os pelos urticantes, tá? Da urtiga, né? Quando você bate aqui, libera uma substância que causa uma coceira, uma urticária, por isso chama urtiga a planta, tá? Serve de proteção. O acúlio da roseira aqui, ó, você vê que ele é bem superficial, porque ele é um anexo da epiderme, ele não vem lá dentro do caule como o espinho verdadeiro da laranjeira, tá? E aqui o estômato, tá? O estômato que tem outro anexo da epiderme relacionado à troca gasosa, tá? Então, qual é a dica aqui, até aqui nessa parte? Não confundir espinho com acúlio. Quem tem acúlio é a roseira. Como é que você diferencia o acúlio do espinho? Ele é de fácil extração porque ele é superficial, tá? Ele é da epiderme. O espinho é difícil, você fica tentando arrancar e não consegue. Lasca o caule, fere o caule, mas ele não sai, tá? E a outra dica é sobre os estômatos. Esse sim, muito mais importante. Única parte clorofilada da epiderme e relacionado com a troca gasosa. Beleza? O outro tecido de revestimento chama-se suber. A população chama de cortiça, tá? Ele é constituído por várias camadas de célula. Observe a diferença. A epiderme só uma camada de célula, o suber várias camadas de célula. A epiderme são células vivas e o suber é formado por células mortas, tá? Por que recebe o nome de suber? Porque a parede dessas células mortas é impregnada de suberina, que funciona como um impermeabilizante, tá? No interior de cada célula, no interior das células é preenchida com ar, que funciona como isolante térmico, fazendo uma analogia com a pena da ave, ou então o nosso pelo, forma aquela camada de ar entre o ambiente externo e o corpo, então funciona como isolante térmico. Durante muito tempo, uma curiosidade, né? Antes de existir o isopor, as nossas caixas térmicas, nossas garrafas térmicas, era revestida por cortiça, por suber, né? E estúdios de som também, para fazer a acústica do som, isolar o som, também se usava cortiça, tá? Então foi muito usada antes do surgimento do isopor, derivado lá do petróleo, tá? Nesse suber, nesse revestimento, pode aparecer uma estrutura chamada lenticelas.
são aberturas que têm parecido com uma lente, tá? E elas estão relacionadas com troca gasosa em plantas que vivem em ambiente rico, pobre em gás oxigênio, como ambiente pantanoso, tá? Lá no pântano, nos manguezais, onde tem muita matéria sendo decomposta, há uma carência de oxigênio, então as raízes, os pneumatóforos, né, dessas plantas, desses ambientes, elas crescem em direção à luz, né, com geotropismo negativo, né, diferente da maioria das raízes, e para poder ajudar a planta na troca gasosa, tá? Chama lenticela. O suber, ele é derivado do felogênio, tá? Que também produz o feloderme. Então, o felogênio produz para fora o suber e para dentro a feloderme, tá? Lá nos meristemas. A periderme, né? Que é constituída pelo suber, que é a parte externa, a casca da árvore, que a gente chama vulgarmente, tá? O felogênio, ou câmbio cortical, fica no meio, e para dentro o feloderme. Esses três tecidos, suber, tecido morto, felogênio é um tecido meristemático, forma para fora o suber, para dentro a feloderme, os três juntos formam a periderme, tá? Então, esses são os dois tecidos de revestimento, epiderme e suber, tá? Aqui, nessa figura, a gente vê aqui essas duas camadas de célula aqui, esquematicamente, mostrando o suber, que nós estamos acabando de falar, tá? Essa camada abaixo do suber aqui, logo em seguida, é o felogênio, e mais para dentro a feloderme. Então, o felogênio para fora forma o suber, para dentro forma feloderme, tá? O felogênio é um meristema secundário, alta atividade mitótica, né, figuras de mitose, gera o suber para o lado externo e o feloderme para o interior da planta, tá? Beleza, então. Aqui, ele substitui o suber, ele vai substituir a epiderme quando ocorre o crescimento em circunferência. Então, nós estamos falando de plantas dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, elas não costumam crescer em diâmetro, né? Através do meristema secundário. Tá? As lenticelas, tá? Aqui, ó, tá? Elas são fendas presentes em algumas plantas, como eu falei para vocês, dos pântanos, dos manguezais, tá? Entre os quais o ar flui. Então, observe de novo agora aqui, ó. Nós temos aqui a epiderme, célula viva, tá? Essa célula vai morrendo por ação do meristema secundário, que o caule está crescendo em circunferência, e substituída pelo suber, tá? Ele vai substituir a feloderme, tá? Aí, da onde está surgindo esse suber? Está surgindo do felogênio, esse aqui, ó, essa camadinha aqui, ó, felogênio, para dentro a feloderme, tá? E aqui a lenticela, certo? Beleza, então. As trocas gasosas. Esse tema sobre troca gasosa, ele é bastante cobrado em provas, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, porque tem algumas coisas aqui que a gente precisa dominar para poder resolver algumas questões da prova. Então, são realizadas pelo tecido de revestimento, como já foi dito, a epiderme e o suber, né? Ela ocorre por difusão, transporte passivo, tá? O gás vai passar da onde ele tem mais para onde ele tem menos, na tentativa de alcançar o equilíbrio. Transporte passivo, vocês já estudaram isso, tá? Ela ocorre por meio da epiderme, dos estômatos, das lenticelas, tá? Então, essas três estruturas vegetais, epiderme é o tecido vivo lá, uma camada de célula só. Então, tem troca gasosa pela epiderme. Os estômatos, que são anexo da epiderme, tá? E as lenticelas, que são aparece lá do suber, tá? Envolve saída de água, vapor d'água, água no estado gasoso. Como é que a gente chama a eliminação de água no estado gasoso? Transpiração, tá? Como a planta não interessa ela perder água, né? Essa transpiração ela é reduzida pela presença da cutícula, como eu disse para vocês. A cutícula é uma substância formada por cera ou cutina, que ela é impermeabilizante.
E o Suber, que é um tecido morto, né, que também evita a planta perder água, tá? Então, essas estruturas, a cutícula e o Suber, ela reduz a transpiração da planta, tá? Então, água no estado gasoso, né, vapor d'água é gás, então estou falando de troca gasosa. Também envolve entrada e saída de oxigênio e de gás carbônico. A planta, como qualquer outro ser vivo, tá, ela absorve o gás oxigênio da atmosfera para respiração e elimina o gás carbônico. E na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico da atmosfera e elimina o gás oxigênio quando em excesso, tá? Então, lembre-se que tanto entra quanto sai gás oxigênio na planta, tanto entra quanto sai gás carbônico da planta, tá? Então, por isso que é entrada e saída dos dois, tá? Dos dois, ok? Então, aqui estou falando de troca gasosa. Que tipo de gás a planta troca com o meio? Água no estado gasoso, oxigênio e gás carbônico, ok? Os estômatos. Vamos conhecer essa estrutura, como eu disse para vocês, bastante cobrada na prova, tá? Então, ele é constituído do quê? A estrutura e a origem dele, ele, como já foi dito, né? São constituídos por célula guarda ou estomática, tá? Elas são as únicas células clorofiladas da epiderme e essas células são dotadas de reforço de celulose na parede. Aqui, ó. Tá vendo essa parte mais marronzinha aqui, ó? Isso aqui é celulose, tá? E essa aqui são as células guardas, tá? Células guardas, tá? Essas aqui, ó. Tá vendo essa célula aqui? Parece um balãozinho esticado, tá? Esse aqui, ó. Essas aqui são células guarda dos estômatos. Ao lado de cada célula guarda dessa, tem uma outras células bem próxima, vizinha, adjacente aqui, são chamadas de células anexas, tá? Então, essa aqui é a célula anexa a essa, a célula guarda, aqui é a célula guarda do outro lado, aqui é outra célula anexa, tá? E aqui tem a abertura, a boquinha. Como é boca? Boca é ósteo ou ostíolo, tá? É através dessa abertura aqui que o gás entra ou sai da planta, tá? Aqui embaixo o parênquima clorofiliano, tá? O parênquima palissádico, depois o parênquima lacunoso, tá? E aqui a epiderme da folha, em cima da epiderme a cutícula, tá? Ok? Então e aqui abaixo, logo abaixo do estômato dessas células guardas e das células anexas, tem um espaço, tá? Que é chamado de câmara subestomática, que é exatamente, vem lá do parênquima lacunoso, o gás fica por aqui, tá? Pode aquecer, tá? Se estiver frio, e aí vai sair por aqui, tá? Então, essa câmara subestomática é um ambiente onde o gás vai ficar para poder ser eliminado através do ostíolo, tá? E aqui é o reforço de celulose, tá certo? Muito bem. Células anexas ou subsidiárias são aclorofiladas, como todas as células da epiderme, tá? E elas são laterais às células estomáticas, como eu disse, tá ok? E o ostíolo, que é a fenda, a abertura propriamente dita, tá? Entre as células estomáticas e surgem com os estômatos abertos. Então, há um controle da planta na abertura e fechamento dos estômatos que nós vamos estudar ainda na aula de hoje, tá? Tá claro, então? Entendam bem a estrutura do estômato, tá? As células estomáticas, tá? Chamado de células guardas, tá? E as células anexas ou subsidiária e a abertura. Lembrando que a única parte da epiderme que tem cloroplasto são as células guardas, tá? As células estomáticas. Beleza? Então vamos lá. Funcionamento. Como eu disse para vocês, a planta ela pode controlar a liberação de água através dos estômatos, tá? Através da cutícula ela não controla, a gente vai falar sobre isso. Então, os principais fatores ambientais que interferem nos estômatos. Então,
a abertura e o fechamento dos estômatos depende de fatores externos, tá? Extrínsecos, e de fatores internos, intrínsecos. Aqui a gente vai citar para vocês os principais fatores ambientais, tá? Por exemplo, água. Tá? Que mais que pode interferir na abertura e no fechamento do estômago? Luz, a intensidade luminosa, tá? E a quantidade de gás carbônico. Então vamos lá. O que no ambiente interfere na abertura e fechamento dos estômatos? Água, luz e gás carbônico, tá? Água, luz e gás carbônico. Ok? E também a temperatura, certo? Então, esses 4 fatores aqui, água, luz, gás carbônico e temperatura, são os principais fatores ambientais extrínsecos, né? A planta é extrínseco, tá? Que interfere na abertura e fechamento dos estômagos. A gente vai ver cada um desses em particular, tá ok? Então vamos lá. Mecanismos hidroativos. Hidro é o quê? Água. Ativo, tá? Então primeiro vamos falar da água. Então, movimento dos estômatos determinado pela água. Como eu disse para vocês, a gente vai ver cada um separadamente. Com água. A planta que está abastecida com água, o que acontece? As células estomáticas ficam túrgidas, cheias. Lembra lá da osmose, tá? Quando a célula vegetal ganha água, ela fica túrgida, inchada. Quando tem água, então vai entrar água nas células estomáticas, elas vão ficar túrgidas. E o que vai acontecer com aquela boquinha, com o ostíolo? Ele vai se abrir, tá? Então, se está tendo água, o que acontece para a planta? Se você está fornecendo água para a planta, o que acontece com os estômatos? Vai abrir. Tem água, não tem problema ela perder um pouco de água através da transpiração, tá? Com pouca água, tá? As células estomáticas ficam flácidas, elas vão secar as células estomáticas e quando elas fecham, fecha o ostíolo. O estômago fica fechado. Então, observe que é uma forma dela economizar água. Se tem água, não tem problema ela perder água através da transpiração. Agora, se está faltando água, ela vai economizar. Como é que ela economiza? Fechando o ostíolo. Por que fecha o ostíolo? Porque as células estomáticas ficam flácidas. Beleza? Movimento fotoativo. Tá? Então, agora, em relação à luz, lembra lá, água, luz, gás carbônico e temperatura. Tá? São os fatores que interferem na abertura e fechamento dos estômatos. Então, o movimento do estômago é determinado pela luz. Com luz, uma planta que está com luz, o que acontece? Vai ter um transporte ativo de potássio para as células estomáticas. Vai entrar potássio com gasto de energia, tá? Na célula estomática. Isso na presença da luz. Tá? Potássio é um macronutriente. Nós vimos na aula anterior. Quem não assistiu, volta lá e assiste de novo. Os macro e os micronutrientes. Tá? Falei para vocês que eu ia falar sobre isso. Então, como é que com luz, o que acontece? Transporte ativo joga potássio para dentro das células estomáticas. Tá? Quando joga potássio para dentro das células estomáticas, vai aumentar a quantidade desse íon lá dentro. Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar hipertônica em relação às células anexas. Se ela fica hipertônica e a célula anexa está hipotônica, o que acontece? Vai entrar água na célula estomática. Se entra água na célula estomática, ela fica túrgida. Quando ela fica túrgida, o que acontece com os estômatos? Se fecha ou se abre? Quando ela está túrgida, os estômatos vão se abrir. Ok? Então, com luz, por causa desse mecanismo aqui, a entrada de potássio na célula, por transporte ativo, o interior da célula estomática fica hipertônico, absorve a água das células anexas e os estômatos se abrem. Tá? Agora, sem luz, o que acontece se faltar luz? Se faltar luz, sai potássio da célula estomática. Contrário. Tá? Sai potássio, transporte passivo. O que acontece? A célula estomática fica hipotônica, diminui a concentração em relação à célula anexa. E ela vai perder água. A célula estomática vai perder água. Se ela perde água, ela fica flácida
E o que que acontece com os estômatos? Se fecham. Entenderam? Então, com luz, abertura do estômago. Sem luz, fechamento do estômago. Com água, abertura do estômago. Com pouca água, fechamento do estômago. Tem que memorizar isso, tá? De preferência, entendendo esse processo em relação à luz. Isso de potássio aparece em algumas questões, tá? Como é que o potássio entra na célula estomática? Transporte passivo ou ativo? Ativo. Se entrar potássio na célula estomática, como é que ela fica em relação à célula anexa? Ela fica hipertônica. Por osmose, o que que acontece? Sai água das células anexas para a célula estomática, ela fica túrgida, o que acontece com o estômago? Se abre. Sem luz é o contrário, só que por transporte passivo. Beleza? Então, concentração de gás carbônico, tá? Então, lembra que nós falamos água, temperatura, gás carbônico e luz, né? Elevação da concentração de gás carbônico na atmosfera. O que que vai acontecer? Fechamento dos estômatos. Com muito gás carbônico na atmosfera, ambientes poluídos, por exemplo, os estômatos vão se fechar, tá? Fechamento do estômago. Então, aquela boquinha lá vai se fechar. Para o estômago fechar, a célula tem que estar flácida, tá? A célula estomática. A temperatura. Se não tiver alta concentração, né? Eu só falei aqui da elevação da concentração. Se a concentração estiver normal ou estiver mais baixa, o estômago está aberto, tá? Temperatura. Em altas temperaturas, ocorre a abertura dos estômagos. Está quente, tá? Então o estômago vai abrir para poder refrescar, para poder manter a temperatura da planta. Temperatura muito alta, tá? Efeito estufa. O que ia acontecer? Fechamento dos estômagos, tá? Temperatura baixa, tá? Os estômagos vão estar fechados também. Transpiração. O que é transpiração? Então, nós falamos do que aqui? Antes de passar para outro tema. Nós falamos aqui dos fatores externos que interferem na abertura e fechamento dos estômagos, tá? Agora, vamos falar da transpiração. O que é a transpiração? Como eu disse para vocês, a transpiração é perda do vapor da água para a atmosfera, tá? 90% da água que a planta absorve do solo, ela libera para a atmosfera na forma de vapor. Isso é uma coisa muito importante que pouca gente sabe. Então, uma floresta, ela é mais importante em pé para o ciclo da água do que desmatado. Por quê? Porque sem floresta não vai ter quem jogue vapor d'água, né, além dos rios e mares, para a atmosfera para formar as nuvens, para poder chover, tá? Então, quando a planta ela libera água no estado gasoso para a atmosfera, ela está transpirando, tá? Como nós também, os animais, tá? A transpiração ocorre por difusão, tá? Que é gás, tá? Com o ar mais seco que o interior da planta. Então, se o ar atmosférico estiver mais seco do que o interior da planta, vai ocorrer por difusão. Então, nós temos a modalidade. Quantas modalidades de transpiração a planta pratica? 2. A transpiração estomática, tá? E a transpiração cuticular. E como eu já adiantei para vocês, a planta só controla a transpiração estomática. A cuticular é constante, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, aqui, galera, demonstração da transpiração, tá? Estômago fechado, aqui as células estomáticas, tá? E aqui são as células anexas. O que vai acontecer? Vai acontecer entrada de potássio por transporte ativo. Essa célula aqui vai ficar hipertônica em relação a essa. E a água vai sair da célula anexa aqui para dentro e a célula vai ficar túrgida. Aqui tem um reforço de celulose. Quando essa célula fica túrgida, essa parte aqui dessa célula aqui, ela não se dilata para cá como aqui esse outro lado. Ela força puxando para cá. E a mesma coisa acontece do outro lado, tá? E aí o estômago, o que acontece? Ele se abre, certo?
Então, a abertura do estômago envolve a presença da luz e ganho de água pela célula guarda, tá? Então, aqui nesse caso, o estômago está aberto, o potássio sai, sem luz o potássio vai sair, tá? Quando o potássio sai, essa célula aqui fica hipotônica em relação a essa, vai sair para a célula guarda aqui, tá? E a água vai sair da célula estomática para a célula guarda. Isso aqui murcha, fica flácido, e o que acontece com o estômago? Ele se fecha. Então, o fechamento do estômago está relacionado à ausência de luz. No escuro, os estômagos estão fechados. E, junto com a ausência de luz, ocorre a perda de água para a célula guarda, pelas células guarda, tá? Então, é assim que funciona esse mecanismo. Então, o potássio é um macronutriente que está envolvido diretamente com esse controle da transpiração estomatal pela planta, tá? Então, mais uma vez, a planta ela só controla a sua transpiração através dos estômatos. Através da cutícula não há esse controle, tá? Aqui, a transpiração total da planta, ela é dada pela transpiração cuticular, aqui é a cutícula, ó, tá? Cutícula é aquela camada que eu já disse para vocês que está sobre a epiderme superior, tá? E a cutícula aqui também sobre a epiderme inferior. Lembra dessa figura, né? Falei para vocês estudarem bastante essa figura que cai bastante em prova. Tá, o mesófilo foliar aqui, ó, tá? O mesófilo foliar aqui, ó, tá? E então aqui em cima, na maioria das folhas não tem estômago. O estômago está aqui na parte de baixo, tá? Quando o estômago está aberto, ocorre a transpiração cuticular. Estomatal, perdão. Quando o estômago está fechado, cessa aqui a transpiração, tá? Então aqui nós temos essa transpiração cuticular não tem controle, mas essa aqui tem. Aqui o parênquima palissádico, lembra? Parênquima lacunoso. E aqui o feixe líbero-lenhoso, o xilema, que está trazendo água lá da raiz. A água que passa aqui e vem aqui para a câmara subestomática. Se o estômago estiver aberto, aqui se aquece e ela libera na forma de vapor, tá? Se o estômago estiver fechado, ela fica aqui aprisionada, tá? Ok? Então, o que é transpiração total? É a soma da transpiração cuticular com a transpiração estomática. Beleza? Então, como é que a gente chegou a essa conclusão? Fazendo experimento, tá? Não sei se vocês fizeram isso em escola, mas em algumas escolas, principalmente na iniciação de ciências, lá no ensino fundamental, o professor pede para a gente revertir um galho, um ramo de uma planta, tá? Aqui no caso uma planta envasada, com saco transparente, tá? Depois de algum tempo, tá? A gente vai lá e vai ver que esse saco plástico estava sequinho, ele vai aparecer um monte de gotículas de água. Da onde, a gente pergunta para a criança, de onde veio essa água? Né? Essa água veio através da transpiração da planta. A planta está perdendo água para o meio, tá? Na universidade, tá? Cursos de agronomia, por exemplo, ou técnico agrícola, ou alguma coisa afim, a gente também vai fazer o quê? A gente vai tirar essa planta aqui, antes dela ser envasada, tá? Antes de colocar o saco plástico, e vai pesar tudo, né? A terra e a planta aqui, tá? Com o material aqui, vai envolver aqui essa parte da terra com um papel alumínio e vai pesar. Tá? Então ela vai apontar lá uma quantidade aqui de gramas. Depois que a gente fizer essa experiência, ela perder água aqui no saco plástico, a gente vai ver que vai ter uma redução da massa, porque a maior parte do corpo dos seres vivos é água. Ela perdeu água, ela emagreceu, digamos assim, tá menos pesada, tá? E, por fim, já mais em curso mesmo superior, na maioria das vezes, a gente também vai ver o consumo da água pela planta, usando um aparelho chamado potômetro, tá? É um frasco, um tubo de vidro em forma de U, né? Tipo aquele pescoço de cisne lá do Pasteur, tá? Aqui a gente vai colocar uma pipeta graduada
E aqui na outra abertura a gente vai colocar uma plantinha, tá? Em contato com a água, e aqui fechado hermeticamente, certo? Isso aqui segurado por uns bracinhos nesse suporte aqui, tá? Sem nada aqui em cima, sem o saco aqui. Então, quando eu fizer isso, eu vou ver aqui o nível da água aqui na minha pipeta calibrada, e depois de 30 minutos, eu vou lá e vou ver que houve uma redução no volume de água, demonstrando para mim, sem precisar do saco plástico, que a planta está perdendo água, tá? Então, essa experiência, ela mostra para a gente o quê? Ela mostra que tem, depois eu coloco a perda de água da planta, né, através da transpiração, num gráfico, tá? Então, eu vou ter a curva de fechamento do estômato, tá? Obtido com folha destacada. Vou destacar uma folha do caule da planta e vou colocar numa balancinha de alta precisão, tá? E eu vou medir o peso dela lá em cima no início, tá? Olha aqui, ó, que é no início que eu destaquei a folha, tá? E eu vou aferindo a variação dessa massa, desse peso dessa folha, e vou colocando no gráfico, tá? Aí eu vou ver que essa massa, ela vai diminuir rapidamente. Essa queda aqui, olha, na sua massa, se refere à transpiração estomatal, a perda de água pelos estômatos. É brusco, a queda é brusca. Então aqui está acontecendo a transpiração estomatal. Por quê? Porque o estômago estava aberto, né? A folha foi destacada e não foi avisada para ela que ela não ia receber mais água, tá? Então os estômagos vão se fechar. Depois, observe que no gráfico aqui, permanece mais ou menos constante, tá? A perda de água. Aqui o estômago está fechado, então está havendo perda de água, né, pela cutícula, tá? A massa passa a diminuir em menor quantidade, porque os estômagos estão fechados. Então, uma perda de água repentina, estômago aberto, e depois, mais ou menos constante, o estômago fechado, só está funcionando aqui a transpiração cuticular, tá? Esse gráfico cai bastante em prova, tá? Então, analise esse gráfico com bastante carinho, que a chance dele aparecer numa questão de prova é bastante grande. Beleza? Então, vamos seguindo. Agora, galera, estamos chegando quase que no final da nossa aula de hoje, e também do livro 3, né? E a relação à frente 2. Então, eu trouxe para vocês aqui a questão do livro de Sala, né? Questão da Fundação Getúlio Vargas, diz o seguinte: a rolha de cortiça, utilizada para tampar garrafas de vinho muito bom, né? Apresenta características fundamentais que interferem na qualidade das bebidas armazenadas, entre elas a porosidade, tá? A cortiça é extraída a partir do suber, de uma espécie de árvore chamada Quercus suber, ou popularmente conhecida como sombreiro, tá? Sobreiro, melhor dizendo, sobreiro, original da Península Ibérica. A porosidade da cortiça deve-se ao fato de esse tecido vegetal ser constituído por células, cujo citoplasma apresenta vacúolo repleto de ar, células mortas em que restam apenas a parede celulósica, células cuja membrana plasmática apresenta alta permeabilidade, células vivas cuja parede celular apresenta reduzida quantidade de celulose, originada a partir de tecidos condutores de seiva, portanto tubos. Então, conforme a gente viu durante a aula, o suber é constituído por células mortas, tá? No sub só resta a parede celular. Aquela velha experiência do Robert Hooke, lembra? Ele pegou uma cortiça, colocou no microscópiozinho dele lá, bem rudimentar, e ele só viu... Por que ele deu o nome de célula? Porque ele viu um espaço vazio, né? Que ele chamou de cell, box, célula. Né? Depois que a gente foi adequar o termo célula para a parte viva da planta. Mas o que ele viu não foi uma célula, ele viu um espaço onde havia existido uma célula, porque ele estava analisando o quê? O suber. Tranquilo? Questãozinha bem top essa aqui. 2. Assinale a alternativa que associa corretamente o número
da seta ao respectivo nome da estrutura. E cite o tecido vegetal no qual essas estruturas são encontradas. Então, aqui, número 1 é o quê? É uma culha, é um pelo, uma papila, um espinho, um tricoma. Isso aqui. 2 é o quê? É um estômato, um plasmodesmos, um hidatódio, os estômatos. O que é isso aqui? E 3 é um espinho, é um acúlio, é um tricoma, é um acúlio. Essas estruturas se originam da epiderme, do parênquima, do meristema. Tá? Então, observem aqui. Aqui é o quê? Aqui é o estômato. Então, ó, estômato, hidatóide, estômato, estômato. Já eliminei essa aqui e essa aqui, fiquei com 3. Aqui é o quê? É espinho ou acúlio? É um acúlio. Então, resposta correta, tricoma, tá? Essa estrutura parece um pelo aqui, tá? Que tem o estômato e o acúlio. Aqui tem uma palavra chamada hidatódio. O que são hidatódios? Hidatódios são estruturas existentes nas folhas de algumas plantas por onde ela elimina água no estado líquido, chamado de gutação ou sudação, tá? Então a planta elimina água no estado gasoso e elimina água no estado líquido, através da onde? Dos hidatódios, tá? Então quando a umidade relativa do ar está muito alta, algumas plantas eliminam água. Tem uma planta chamada chorão, elimina água no estado líquido também. Tá? Plasmodesmo é aquela estrutura de comunicação entre duas células vegetais, aquela janelinha. Tá? E o que mais que tem aqui? Papila, tal, não. Ok? 3. Lá do Ceará. Considere duas plantas da mesma espécie. Uma delas em um ambiente bem iluminado, com pequena disponibilidade de água no solo, faltando água. E outra colocada em ambiente escuro e com bastante água disponível. Nessas condições, o comportamento dos estômatos será: A. Fechar nas duas situações. Abrir nas plantas bem iluminadas e fechar nas plantas submetidas à escuridão. Fechar nas plantas bem iluminadas e abrir nas plantas submetidas à escuridão. Abrir nas duas situações. Então, abertura e fechamento dos estômatos estão relacionados com que fatores externos? Água, luz, gás carbônico e temperatura. Nessa questão aqui, ele está falando do quê? Ele está falando de iluminação, de luz e de água. Certo? Então, o que vai acontecer na planta que está bem iluminado, mas com pouca água? O que acontece com o estômato? O que acontece com o estômato na outra planta que está em ambiente escuro e com bastante água? É um ou outro ou os dois juntos? Lembra daquela figura que eu mostrei para vocês? São os dois juntos. A abertura e fechamento do estômato depende da luz e da quantidade de água. Então, numa está faltando água, estômato fechado. Na outra está faltando luz, estômato fechado. Muito boa a questão também, para você exercitar o que foi dito na aula de hoje, ok? Na quarta questão, uma questão aqui que a gente vai ter o seguinte, revisão sobre a questão da abertura e fechamento do estômago. Lembra que eu já chamei a atenção de vocês que estômago é uma parte que sempre cai em prova, tá? Universidade Federal do Paraná, 2013. Estômatos são estruturas vegetais especializadas que ocorrem principalmente na folha e que apresentam dois estados funcionais característicos, aberto e fechado. Diferentes condições ambientais, tá? Apresentada na tabela a seguir, acarretam a abertura ou fechamento dessas estruturas, tá? Então, o que acontece com a intensidade luminosa? Preencha, bom, aqui a pergunta. Preencha a tabela identificando qual o comportamento que os estômagos terão nessas condições ambientais, em cada condição apresentada. Então, vamos lá. Intensidade luminosa alta. O que acontece com o estômago? Abre ou fecha? Intensidade luminosa alta, abertura do estômago. Baixa, fechamento do estômago. Tá? Suprimento de água alto. Suprimento de água baixo. O que acontece com o suprimento de água alto? Abertura do estômago. Baixo, fechamento dos estômagos. Tá?
Concentração de gás carbônico, lembra do efeito estufa, né? Alta concentração de gás carbônico acontece com os estômatos. Eles vão fechar, em baixa concentração de gás carbônico, os estômatos se abrem. Beleza essa questão para a gente revisar, principalmente os fatores externos que influenciam na abertura e fechamento dos estômatos. Ok? Letra B. Explique um desses comportamentos, apenas um. Então, aqui a gente colocou para vocês uma resposta mais ampla. A presença de luz desencadeia o transporte ativo do íon potássio, lembra? Falei para vocês, para o interior da célula estomática, elevando sua pressão osmótica. Então, a célula estomática vai absorver água, vai ficar túrgida e o estômago vai se abrir. Beleza? Muito bem. Quinta questão, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2014. Considere as seguintes afirmações sobre as relações hídricas e fotossintéticas da planta. Tá? Então, olha, primeira afirmação. A água absorvida pelas raízes percorre uma única via, através dos espaços intercelular. Nós falamos isso na última aula. Tá? A água pode ir pela parede celular e pode ir por dentro da célula. Isso é falso ou verdadeiro? Diz que é só uma. Tá? 2. A abertura dos estômatos permite a saída de água, de vapor d'água e a entrada de gás carbônico atmosférico por difusão. Isso é falso ou verdadeiro? E 3. Apenas uma fração de água absorvida é retida pela planta e utilizada no seu metabolismo. Lembra que eu falei lá do ciclo das nuvens? Quais estão corretas aqui? Então, está correta aqui a 2 e a 3. Por que que a 1 está errada? Porque está dizendo que percorre uma única via. Lembra lá do simpátrico, né? Que vai por dentro do citoplasma, e a outra via que vai margeando a parede celular. Então, a 1 está errada. Ok? Tem o simplasto, né, que é através do citoplasma, e o apoplasto, que vai pela parede celular. Isso faz com que a afirmativa número 1 esteja errada. As outras estão corretas, tá? E sexta questão diz o seguinte: os estômatos são responsáveis pela regulação das trocas gasosas e pela transpiração nos vegetais. A concentração de gás carbônico e a temperatura atmosférica são fatores ambientais que influenciam no controle do mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos. Com base na figura e no texto e nos conhecimentos sobre o processo de abertura e fechamento dos estômatos, assinale a alternativa que explica corretamente as razões fisiológicas pelas quais a luz influencia nesse processo. Então, aqui tem a figura do estômago, tirada do livro do Amabis, né? Mostrando aqui o ostíolo, as células guardas, e aqui do lado as células anexas. Vamos lá. Na ausência de luz, as células guarda recebem íon sódio, perdem água para o ambiente por osmose, tornam-se murchas e, como consequência, o ostíolo se fecha. Nós falamos de sódio aqui nessa aula? Não, né? Então não deve ser isso. B. Na presença de luz, as células guarda eliminam o íon potássio, perdem água para o ambiente por osmose, tornam-se flácidas e, com consequência, o ostíolo se fecha. Na presença da luz, o ostíolo se fecha ou se abre? C. Na ausência de luz, as células guardas eliminam íon sódio, absorvem água por osmose, tornam-se túrgida e, como consequência, o ostíolo se abre. A abertura dos estômagos tem alguma coisa a ver com sódio ou com potássio? É? D. Na presença de luz, as células guardas recebem íon potássio, absorvem água por osmose, tornam-se túrgida e, como consequência, o ostíolo se abre. Parece que está bom isso aqui. E. Na presença de luz, as células guardas recebem o sódio, não tem nada a ver com sódio, abertura e fechamento do potássio. Do ostíolo. Então, você já sabe que a relação é com potássio. Então, aqui apareceu sódio, sai, sódio, sai, sódio, sai. De 5 alternativas, eliminei 3, só sabendo que sódio não interfere nesse processo. Sobrou essa e essa. Essa aqui diz que na presença da luz, o ostíolo se fecha.
E aqui diz que na presença da luz o estilo se abre. Qual é que está correta? Está correta a D, né? Na presença de luz, o estilo se abre, potássio entra por transporte ativo, a célula fica túrgida, o estilo abre, tá? Então, na presença de luz, já falei isso aqui, não vou ler de novo. Muito bem, galera, então, nós finalizamos aqui, né, essa aula muito importante, tá? Essa aula de troca gasosa é muito importante, é um tema muito cobrado em prova, certo? Principalmente, você dominar a questão da abertura e o fechamento dos estômatos, tá? Lembrar que na epiderme da planta, ela é aclorofilada, a única parte clorofilada são as células estomáticas, tá? Que a planta só tem controle da sua transpiração através dos estômatos, não tem controle através da cutícula, tá? E que tem os fatores que interferem na abertura e fechamento dos estômatos: água, luz, gás carbônico e temperatura. Beleza? Na próxima aula a gente continua falando ainda de botânica, só que a gente vai resolver questões do livro 3, tá? A gente vai vou fazer uma coletânea de questões envolvendo o que nós vimos do livro 3, a gente vai resolver essas questões extras, né? Não é questão de livro, nem questão do livro de sala, nem do livro verde, são questões extras, tá certo? E para depois a gente entrar no livro 4, que deve estar chegando aí logo, logo na mão de vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, nos procure nos grupos, no grupo, no caso de vocês, nos procure pela plataforma, tá? De algum modo, nós estamos lá disponível para tirar a dúvida de vocês, caso tenham ficado, na hora de resolver algum problema, alguma coisa, alguma questão, tenha surgido isso aí, tá bom? Então, um forte abraço, se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem, use máscara, só saia de casa se for necessário. Bye, bye, tchau, tchau, até a próxima.